Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, um dia muito especial, é o dia em que nós comemoramos a Páscoa. E por conta disso, hoje não vamos para o livro dos Salmos, que temos estudado aos domingos pela manhã, mas hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, lá no texto de João, capítulo 20. E para onde você já pode abrir a sua Bíblia. E enquanto você abre, é muito importante a gente lembrar algumas coisas com relação à Páscoa. A primeira delas é que a instituição da Páscoa, ela acontece lá naquele momento em que o Senhor vai tirar o povo de Israel do Egito. E este processo envolve aquelas 10 pragas que o Senhor envia sobre o Egito. E quando a gente chega em Êxodo capítulo 12, quando vai acontecer a última praga, que é a morte dos primogênitos, o Senhor então orienta o povo de Israel a se organizarem naquela noite para que eles primeiramente não fossem atingidos por aquela praga e ao mesmo tempo já estivessem prontos para ir embora do Egito. E o Senhor então naquela noite disse para que eles sacrificassem um cordeiro, assassem aquela carne e comessem então a carne assada com ervas amargas e com pão sem fermento. Eles fizeram lá essa ceia, e que também pegasse o sangue deste cordeiro e passasse nos batentes, nos umbrais da porta. O objetivo é para que o anjo da morte, ao passar e ver o sangue, ele passasse por cima, digamos assim, daquela casa e não entrasse para matar o primogênito. Isto é, primogênito, quando a gente fala primogênito, a ideia é do primeiro homem gerado naquela família, o primeiro filho homem gerado na família. Então, o povo de Israel fez isso. O povo lá do Egito não fez isso. Por conta disso, houve então na residência dos egípcios a morte dos primogênitos. E aí então foi uma noite terrível para os egípcios, mas ao mesmo tempo foi uma noite de libertação para o povo de Israel, de comunhão com o Senhor, de proteção que o Senhor deu a eles, uma vez que eles obedeceram às regras do Senhor. E aí então no outro dia eles foram literalmente expulsos de lá. Quando a gente comemora a Páscoa hoje, nós não comemoramos aquilo que aconteceu lá no Egito. Por quê? Aquilo que aconteceu no Egito apontava para o futuro, apontava para Cristo. E a gente vai se lembrar que naquela noite lá no Egito, eles tiveram que sacrificar um cordeiro. Olha aí na tua Bíblia, deixa João 20 marcado, mas olha lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Tudo aquilo que aconteceu lá no Egito apontava para Cristo. Cordeiro lá no Egito foi morto, e agora a gente olha aqui o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz: removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. E aí vem, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, ou Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Aquele animal morto, cujo sangue foi passado nos umbrais da porta, estava apontando para o sacrifício que Cristo iria fazer por nós, derramando o seu sangue, nos livrando assim da morte eterna. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, a nossa Páscoa, ou na nossa Páscoa, não comemoramos o que aconteceu no Egito, mas comemoramos o que aconteceu no Calvário. Cristo morreu por nós. E, logicamente, se ele só tivesse morrido, a história estaria incompleta. O que comemoramos hoje, especificamente no domingo, é a ressurreição de Jesus, onde ele retorna à vida e continua vivo até hoje, sendo aquele que intercede por nós junto ao Pai, aquele que cumpriu todas as exigências de Deus e, de fato, então, concede a nós a salvação.
Indo agora para João capítulo 20, que é o texto que nós vamos estudar hoje, e olhando para a ressurreição de Jesus, este capítulo a gente vai dividi-lo em algumas partes, 4 partes para ser mais exato. E cada parte nós vamos observar aquilo que aconteceu no domingo da ressurreição de Jesus. E a gente observa que nesse domingo aconteceu a ressurreição, a aparição, a missão e a confissão. Onde é que a gente vê isso no texto? Versículos 1 até o 10, de João 20, de 1 a 10, tem o momento da ressurreição, ou aquele momento em que se percebe que houve a ressurreição. O túmulo está vazio, então a ressurreição de Jesus é o nome que estamos dando a essa primeira parte, versículos 1 até o versículo 10. Versículos 11 até o 18, a aparição. Jesus aparece para Maria Madalena. A aparição a Maria Madalena. Depois, os versos 19 até o 23, a missão aos discípulos. Ele primeiro aparece para Maria Madalena, depois ele se encontra, aparece também para os discípulos e dá uma missão a esses discípulos. Então, de 19 a 23, a missão. E do 24 até o 31, a confissão de Tomé. A confissão de Tomé. Então, a última parte, a confissão. Então, primeira parte, repetindo, 1 a 10, a ressurreição. 11 a 18, a aparição. 19 a 23, a missão. E 24 a 31, a confissão. É isso que nós temos neste capítulo 20, quando nós encontramos o relato da ressurreição de Jesus, o domingo da Páscoa, que hoje nós estamos comemorando. E é claro, você já sabe, e nós sempre comentamos isto nessa época, a Páscoa que nós comemoramos hoje com chocolates e almoços e tantas outras coisas, ela não reflete aquilo que de fato deveria ser comemorado. É claro que não é proibido trocar chocolates, é claro que não é proibido comê-los, mas o cuidado que a gente deve ter é para não esquecer o motivo principal de se comemorar a Páscoa, principalmente a Páscoa cristã, que fala da ressurreição de Cristo, e lembrar daquilo que ele nos manda fazer quando a ressurreição dele acontece. Ele fala com os discípulos e, ao mesmo tempo, isso é uma ordem também a todos nós. Então, a gente, ao comemorar este domingo da Páscoa, não se esqueça que nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Como discípulos dele, ouvimos, obedecemos e cumprimos a missão que ele tem para cada um de nós. Mas vamos ao texto, e o texto começa assim, falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 20 de João diz: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, os discípulos voltaram para casa.
começa assim a descrição, falando que no primeiro dia da semana, e aí uma referência ao domingo, lembrando que o sábado é o 7º dia e o domingo, então, o primeiro dia da semana. E interessante que o primeiro dia da semana, naquela época e até hoje é considerado assim, o domingo para eles começa às 18 horas do sábado, e termina às 18 horas do domingo. Então, o dia completo para eles é das 18 horas do dia anterior, no caso, referindo-se ao primeiro dia, no sábado, e termina às 18 horas. Então, esse é o momento. E diz o texto que a Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Outro evangelista, porque essa mesma história é contada em Mateus, em Marcos, e também em Lucas. Marcos vai contar para nós, lá no capítulo 16, versículo 1, que Maria e as demais mulheres que estavam lá com ela, estavam levando perfumes, essências, lá para o túmulo. E por que elas estavam levando? O motivo é que, como Jesus foi crucificado na sexta-feira, possivelmente não deu tempo de terminar os preparativos do corpo. Vamos lembrar que ele morre às 3 da tarde, aproximadamente, é constatada a morte dele, só que daí a pouco, às 18 horas, terminava aquele dia e começaria o 7º dia, que é o sábado. E aí vem uma coisa interessante, por isso que eles estavam preocupados, se morreu ou se não morreu, porque no sábado ninguém deveria ser velado. E até hoje ainda é assim, se morreu tem que ser enterrado na sexta-feira, no sábado não tem esses procedimentos. Então, é possível que não tenha dado tempo para isso. Olha só o versículo 42 do capítulo 19 aí de João, que vai falar que e ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era véspera do sábado dos judeus. Então essa nota indica que as coisas foram feitas meio que rapidamente. Olha, tem que enterrar logo porque já está na véspera do sábado, às 18 horas começa o sábado, e aí ninguém mais pode mexer com isso. Então, passou-se o sábado, então ela vai terminar, digamos assim, os procedimentos no domingo, e ela faz isso logo cedo. Quando ela chega lá, ela vê que a pedra estava removida. Bom, isso foi um susto. E por que foi um susto? Porque a gente sabe que tinha uma série de guardas lá, cuidando, e essa pedra era uma pedra pesada. Outro evangelista vai dizer que houve um terremoto, que os guardas ficaram assustados e até chegaram a desmaiar. E ela chega e ela vê esta cena e fica apavorada. Em quem que ela vai atrás? Quem que ela vai conversar? Ela vai atrás do dono do túmulo, José de Arimateia? Não, ele é um homem muito importante, não deve ser incomodado. Então ela foi falar com Pedro e também com João. A referência aí no versículo 2 ao discípulo a quem Jesus amava é João. E o que eles fazem? Eles vão até o túmulo para ver o que havia acontecido. Eles vão até o sepulcro. E o texto vai contar que eles saíram juntos, correndo, mas João, sendo mais novo, corre mais rapidamente que Pedro e chega lá primeiro. Só que acontece o seguinte: quando eles chegam lá, tendo ouvido o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres, e veja que aqui no texto fala de Maria Madalena apenas, mas lá no versículo 2, no final, quando ela diz que tiraram o Senhor do sepulcro, e aí ela fala, e não sabemos, indo lá para Lucas 24, versículo 10, se você quiser abrir aí, Lucas 24, 10, que vai contar a mesma história. Nós vamos ter o nome dessas mulheres, de algumas das mulheres que estavam lá, Lucas 24, 10. E aí diz o texto, Lucas 24, 10. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Então foi um grupo de mulheres até lá, possivelmente ninguém da família de Jesus estava junto, porque a família, após a morte de um ente querido, a família guardava 7 dias de luto. Nesses dias, era muito interessante, porque nesses dias eles não podiam
trabalhar, eles não podiam se lavar, eles não podiam nem estudar a lei, eles não faziam absolutamente nada, ficavam guardando o luto e normalmente não saíam de casa. Então, quem foi para o sepulcro foram essas mulheres, e aí então elas correm lá, e talvez João fala mais de Maria Madalena, porque talvez teria sido ela que toma a frente, liderando o grupo e conversa lá com os discípulos, explicando o que elas viram lá. E aí então eles correm até lá e vão ver o que aconteceu. E aí o texto vai dizer que João correu primeiro, chegou, mas não entrou. Ele viu tudo de fora, mas não entrou. Pedro chega depois e entra. E aí ele vê tudo que está lá. E aí depois é que João vai realmente entrar e ver. E aí tem uma nota dizendo que após ele ver, ele creu. Uma coisa interessante no relato de João é a maneira como ele explica ele usa palavras diferentes para falar sobre o ver. Primeiramente, no versículo 5, ele diz que João, abaixando, viu. Quer dizer, ele olhou. É uma palavra simples para olhar. Quer dizer, ele olhou de fora para dentro e viu ali algumas coisas. Depois, quando a gente vai no versículo 6, que vai falar sobre Pedro que chega e entra, ele vai usar uma palavra diferente para falar que agora ele viu, mas dando o sentido de contemplar, agora lá de dentro. Ele não está fora, dando uma olhada geral, mas dentro ele consegue contemplar melhor todo o cenário. E por fim, quando a gente chega no versículo 7, que ele repete essa ideia do viu, ele vai usar outra palavra para ver, que indica compreensão. Eles compreenderam. E por isso, o final do versículo 7 repete a ideia de que eles viram e creram. Quer dizer, agora eles entenderam, eles compreenderam o que aconteceu ali de fato. É um estilo muito interessante de João, que ele usa a mesma ideia do sentido de ver e a riqueza da língua grega, mas ele vai mostrando as etapas, digamos assim, de como cada um contemplou aquela situação, de como eles viram até o momento de realmente compreender o que havia acontecido. A nossa língua necessariamente ela não usa isso, mas são etapas naturais de todo ser humano. A gente, diante de alguma situação, a gente chega, vê, e no processo dessa visualização é que a gente realmente vai compreendendo o que realmente aconteceu. A gente vai fazendo uma leitura. E João aqui, ele vai usar 3 palavras diferentes, tá? Para mostrar isso. E aí, então, uma das coisas que eles observam, lá no versículo 7, é que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava separado dos panos. E eu quero só fazer um comentário a respeito disso, porque desde 2007, mais ou menos, começou veicular pelas redes sociais, pela internet, uma informação de que esse pano que estava separado, dobrado ou enrolado, que é o que o texto, a palavra pode indicar tanto uma coisa quanto outra, que esse pano, a parte dobrado ou enrolado, indicaria um costume judaico que, quando o judeu estava à mesa, comendo, se ele, ao terminar, deixasse o pano dobrado sobre a mesa, o guardanapo dobrado sobre a mesa, era uma indicação que ele voltaria para continuar a sua refeição. E se ele deixasse o pano lá, jogado, vamos assim dizer, quer dizer que ele já tinha realmente terminado. Então, associou-se esse costume judaico a esta cena que Pedro viu, dizendo então que Jesus teria deixado esse pano dobrado para indicar que ele voltaria. Só que aí a gente tem uma dificuldade entre os estudiosos. Por quê? Porque não era costume dos judeus usar guardanapo. Isso não era costume dos judeus, era costume de outras nações, de europeus. Mas o judeu em si, nessa época, ele tinha o costume de, quando ia para as refeições, eles lavavam as mãos. Mas o uso de guardanapo não era costume deles. Então, fica um pouco difícil entender que esse pano dobrado ali indicaria que Jesus estava deixando um recado: olha, eu voltarei.
Tá? Não parece não ser isso. Porém, lá no segundo século depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, havia algo parecido com uma das peças da roupa dos judeus, que era o talite, um pano que cobria a cabeça e descia basicamente até os ombros, até às vezes até o meio das costas. Então, o talite. O talite, parece que encontraram alguns documentos que indicavam, se o judeu deixasse o talite dobrado, indicaria que ele voltaria. Porém, esta informação que aparece ali no segundo século depois de Cristo, fala do talite. E o texto de João não fala de talite. O texto de João, a palavra é sudário. Alguma coisa referindo-se, vindo talvez lá do latim, que indicaria suor. Então a palavra aqui não é talite, mas sudário. Portanto, a história é até muito bonita, seria bem legal se realmente fosse assim. Mas quando a gente olha para o próprio texto de João e os momentos em que Jesus conversa com os seus discípulos, ele já havia dito que ele voltaria. Então isso já era claro para os judeus, ele vai, mas ele vai voltar. Mesmo que até então eles não tivessem entendido todo o processo, o que envolvia tudo isso que Jesus estava falando, como a gente vê no finalzinho aqui dessa primeira parte. Mas até então ninguém sabe dizer com exatidão o porquê desse tecido estar ali dobrado. Tem até quem diga que ao ser ressuscitado, assim como Jesus, mais à frente a gente vai ver que ele entra numa sala que está totalmente trancada, quer dizer, com um novo corpo ele consegue atravessar, digamos, parede, portas, elementos sólidos, né? Ele simplesmente atravessa, que na hora da ressurreição, então, esse corpo ressurreto teria se levantado e o pano da forma como estava no rosto ficou lá no lugar. Porém, aí a gente teria uma outra dificuldade e o restante do tecido que estava ali do lado jogado. Então não dá para a gente chegar a uma conclusão. O que é realmente fato? Primeiro, Jesus vai voltar, porque ele falou que ele vai voltar. Segundo, sobre esses panos não dá para afirmar o porquê que eles estavam assim. Simplesmente devemos ler o texto e saber como é que estava o cenário. Tinha lá o lenço, a parte dos demais tecidos. É basicamente isso que a gente pode realmente compreender. E aí o texto vai continuar dizendo, versículos 8 e 9, que depois que ele viu e creu, versículo 8, finalzinho do 8 fala que ele viu e creu, e eu disse há pouco que era o final do 7, mas é o final do 8. O versículo 9 vai dizer porque eles ainda não entendiam a Escritura. E o que dizia a Escritura? Segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Eles tinham toda uma informação teórica, mas agora eles juntaram a teoria e viram a realidade. Agora sim, entendemos. E aí o texto diz que eles foram embora e foram para casa. Esta primeira parte, então, que nos conta sobre a ressurreição, tem um detalhe muito interessante. Tanto João, quanto Mateus, como Marcos e Lucas, todos eles relatam que a primeira pessoa que viu o túmulo aberto, o túmulo vazio, foi uma mulher, ou foram mulheres. Só que isso é muito interessante, porque naquela época o testemunho de uma mulher não era levado a sério, não tinha crédito, nem entre os judeus, nem entre os romanos. Eles não davam crédito àquilo que as mulheres falavam. Digamos assim, que para realmente a história ter lá a sua relevância e causar um impacto na sociedade, teria que ser homem para falar, e teria, quem sabe, ser um homem importante na sociedade. Mas, sendo homem já, a história teria um peso diferente. Mas isso é muito interessante, porque ao que dá a entender, o Senhor Deus, caminhando aí talvez contra a cultura, escolhe aqueles que não têm muito crédito na cultura para informar a todos que ele ressuscitou. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, que Deus escolhe as coisas fracas e loucas do mundo para promover aquilo que ele deseja. E aí isso é muito importante, porque Deus tem nos escolhido para que nós proclamemos o evangelho dele, contemos a todos neste domingo de Páscoa
que ele ressuscitou. E a pergunta é: quem é você e quem sou eu? Talvez você possa ser alguém muito importante, mas talvez não alguém importante a ponto de ser conhecido por toda uma sociedade, por todo um estado, por toda uma cidade, por todo um país. Mas nós fomos escolhidos por Deus. Pessoas simples, alguns de nós até iletrados, sem expressão, mas o Senhor escolheu a nós para que nós compartilhemos com pessoas que Ele ressuscitou. E isto é maravilhoso. Além disso, quando a gente olha para esse cenário, a gente descobre o seguinte: a ressurreição de Jesus, ela é real, ela aconteceu. Gente, havia ali guardando o túmulo de Jesus aproximadamente 16 guardas. E eles depois foram instruídos a mentir, dizendo que roubaram o corpo de Jesus. Coisa rara de acontecer naqueles dias. E mesmo que acontecesse, vamos imaginar, os ladrões teriam que passar por 16 guardas romanos, que eram extremamente bem treinados. Então a ressurreição de Jesus, por mais que eles inventaram essa mentira e conseguiram convencer alguns, Jesus realmente ressuscitou. O túmulo está vazio. O Filho de Deus está vivo. E estas mulheres escolhidas pelo Senhor foram as que primeiro tiveram o privilégio e com certeza foram envolvidas de grande emoção, de susto, de medo, inicialmente por ver ali a pedra removida, pedra pesada, precisaria de um monte de gente para remover, mas pelo contexto a gente sabe que o Senhor mesmo, usando talvez os seus anjos, é quem fez esta remoção, e elas viram o túmulo vazio. A nossa Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, um momento histórico. E o texto, versículo 10, diz que os discípulos Pedro e João voltaram para casa. E Maria, e talvez as outras mulheres, mas João aqui enfatiza Maria. Maria, diz o versículo 11, Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro. Versículo 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus, ou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E disse-lhe ainda, e Jesus lhe disse ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele lhe dissera. Eles foram embora depois de terem ouvido o que ela falou. E uma nota legal aqui, muito importante, de Pedro e João, é que eles ouviram essa história dela, primeiro que o túmulo estava vazio, e foram confirmar. Mesmo que culturalmente não se dava crédito ao que uma mulher falava, o Senhor usou uma mulher e Pedro e João foram confirmar o que elas falaram, por meio da liderança de Maria Madalena. E depois eles foram embora, viram tudo e foram embora. Até creram realmente, olha, de fato, o que ela falou é verdade, e de fato aquilo que o Senhor havia nos falado, e também lemos, ouvimos dos profetas, é realmente verdade. Eles foram embora, ela ficou.
E aí então o texto nos diz que ela se abaixa para ver dentro do sepulcro. João relata desta maneira. E aí então lá dentro ela vê dois anjos que conversam com ela. E eles perguntam por que ela está chorando, e ela então fala que ela está chorando porque levaram o Senhor, sumiu o corpo do Senhor. E aqui a gente para um pouquinho, porque como já compartilhamos, Mateus, Marcos, Lucas também contam a mesma história. Só que, para quem já leu esse texto, vai descobrir uma coisa, que em alguns deles fala que eram dois anjos, outros falam que eram homens. Outros falam que eram dois, outros falam que era um. E a questão é, eram homens ou eram anjos? Eram dois ou era um? Como que a gente pode resolver isso e entender isso? E talvez um dia você possa ser questionado a respeito disso. Lá em Mateus 28, versículo 2, se você ler, quiser abrir aí a sua Bíblia, Mateus 28, 2, você vai ver que Mateus vai dizer que era anjo. E vai dizer que era um anjo. Mateus 28, versículo 1. Melhor dizendo, versículo 2. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu. E aproximando-se, removeu a pedra e estava sentado sobre ela. Então, aqui, Mateus está dizendo que era um anjo. Marcos 16, versículo 5. Marcos 16, versículo 5. Marcos vai dizer assim: ao entrarem no sepulcro, viram um moço ou um homem sentado à direita. Então aqui, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Aqui, Marcos diz que foi um também, e fala que foi um moço. Mateus diz que foi um, mas era um anjo. Quando a gente vai para Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 4. Lucas 24, 4. E aí o texto diz: e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Agora Lucas diz que eram dois homens com roupas resplandecentes. E João falou que eram dois anjos. E aí, como que a gente resolve isso? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que cada um desses autores, eles contam a história da sua perspectiva. Tá? Então, eles viram, ou melhor, eles souberam do que aconteceu, com exceção, talvez, aí de João, que é aquele que participa do processo, mas todos os demais, eles ouviram sobre a história. Mateus não foi até lá, Marcos não foi até lá, Lucas não foi até lá, João foi, mas não há necessariamente contradição. O que a gente precisa lembrar, então, é que cada um deles conta da sua perspectiva e tem propósitos específicos ao contar a história. Então, eles contam de forma que o objetivo, ao contar a história que eles têm, o objetivo que eles têm, seja atingido. E mais do que isso, primeiro, Mateus, para quem ele escreve? Essa é talvez o que ajuda a nos entender o porquê que eles usam anjo ou homem, principalmente. Primeiro, então, se é um ou se são dois, indica aquilo que era o foco que eles precisavam atingir. De fato, eram dois, mas quando tanto Mateus quanto Marcos, eles vão contar a sua história, para eles é interessante dizer que eles viram um, ponto. Isso não tira o fato de serem dois. Mas, com relação a ser anjo ou ser homem, Mateus, ele escreve para judeus. Então, por escrever para judeus, o judeu em si já era acostumado com essa ideia de aparição de anjos. E normalmente os anjos apareciam em forma de pessoa, de homem. Era uma aparição e a pessoa que estava vendo a eles os via como uma pessoa, como um homem. Mas quando Mateus escrevendo para judeus, então ele escreve anjo, porque o judeu já tinha isso na sua mente. Normal, não ia ter dificuldade nenhuma de entender.
Marcos não escreve para judeus, ele escreve para gentios, ele escreve para romanos. Romanos eram acostumados com essa ideia de aparição de anjos, como os judeus eram, lendo as histórias e ouvindo as histórias do Antigo Testamento, que anjo apareceu para Abraão, anjo apareceu lá para o fulano, para o ciclano. Não, o romano não era. Então, Marcos, escrevendo para os romanos, ele vai dizer assim, um homem vestido de branco. E observe que Maria Madalena, ao ver esses dois homens, ela não se assusta. Ai, são anjos. Não, eram homens vestidos de branco. E simplesmente isso, anjos, né? Ela já era acostumada com isso e o formato que eles aparecem não assusta a elas. E Marcos, para falar com os gentios, com os romanos, ele vai usar homens, ou moço na versão que eu uso aqui. Lucas, observe que Lucas vai dizer que eram dois, na perspectiva que ele tem da história, e lembra que Lucas ele vai dizer que ele fez uma acurada investigação, ou apurada investigação, ele pesquisou bastante e trouxe exato. Mateus e Marcos, eles contam a história da sua perspectiva, buscando alcançar um objetivo, então não é necessário para eles informar a quantidade exata. Tinha um, isso já significa a presença dos mensageiros do Senhor cumprindo o propósito do Senhor. Essa era a ideia deles. Mas Lucas escreve tanto para judeus como para gentios. O público de Lucas era misto. Ele escreve lá para Teófilo, que acredita ser uma pessoa, ou também uma ideia da comunidade em si, mas essa carta, mesmo tendo sido escrita para Teófilo, ela é lida na comunidade, e na comunidade tinham vários gentios convertidos. E aí então, olha só como Lucas escreve, dois homens com roupas resplandecentes. Todo mundo entendeu. Os gentios, homens, legal. Os judeus, roupa resplandecente, isso nos leva lá para a manifestação dos seres, dos mensageiros de Deus, os anjos. Então, é por isso que nestas narrativas nós temos estas aparentes contradições, que não são contradições, é o jeito específico de cada um escrever contando a mesma história, cada um deles falando. E a pergunta desses anjos, voltando a João 20, é: por que você está chorando? Olha, porque levaram o meu Senhor. E neste momento ela se volta e vê Jesus, só que ela não o reconhece. Talvez pela emoção do momento, olhos lacrimejando, enfim, todo aquele momento ela não o reconhece, acha que ele é o jardineiro. Mas possivelmente, ou mais possivelmente, o corpo ressurreto de Jesus pode tê-la confundido. Não que ele tenha mudado especificamente de aparência, mas o conjunto dessas emoções do momento e mais a aparência ressurreta de Jesus pode tê-la feito se confundir, não o reconhecendo. E ela está disposta, inclusive, a ir buscar o corpo de Jesus e, quem sabe, arcar com qualquer gasto que tivesse para trazê-lo de volta e achar o corpo. Mas este é o momento em que Jesus fala com ela. E ele diz o nome dela. Quando ele diz o nome, ela reconhece, então o chama de Rabone, em aramaico, que quer dizer mestre. E aí ele diz para ela: olha, não me segure, por que você não deve ficar aqui me segurando, conversando comigo? Porque você tem uma missão, e a sua missão é ir e falar para os meus irmãos que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que eu estou aqui ressuscitado. E Maria entende que os irmãos aqui se tratavam dos discípulos, e ela então vai contar para os discípulos que Jesus ressuscitou. Veja, ela já tinha ido atrás de Pedro e João para dizer que o túmulo estava vazio. Ela vai voltar agora para dizer que encontrou-se com o Senhor. Isso tudo acontece bem cedinho. De novo, lembramos que naqueles dias o testemunho das mulheres não tinha muito crédito, mas ela de novo é comissionada para ir contar para os discípulos que ela viu o Senhor. Veja que privilégio de pessoas cujas vezes a sociedade rejeita, mas o Senhor acolhe e valoriza. As mulheres aqui são acolhidas, e isso a gente vê desde o Antigo Testamento. Quem tem acompanhado as nossas ministrações em Levítico já vai se lembrar daquele momento em que o Senhor estabelece leis que cuidam da mulher,
e isso é muito legal. E aqui ela vai agora contar para os discípulos que Jesus está vivo. De novo, a ressurreição de Jesus é uma verdade. O apóstolo Paulo já falou isso, acho que lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer isso, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé não vale nada. Então nós cremos que ele ressuscitou e ele realmente aparece aqui para Maria, assim como também tem aparecido não só para Maria, mas apareceu para muitas pessoas, como os discípulos o viram, e muitas pessoas têm visto ao Senhor ressuscitado, talvez não com olhos físicos, mas o tem visto ressuscitado com os olhos da fé. E você também pode encontrá-lo, você pode também vê-lo e passar a crer nele. Usando as palavras lá de Jeremias, é só você buscá-lo e você vai achá-lo. Jeremias 29, 13. Busca ao Senhor e você vai encontrá-lo. Busque-o de todo o seu coração. Isso é o que nós devemos fazer nesse domingo de Páscoa, cujo texto, João 20, está nos contando que Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio e, segundo ponto, que ele apareceu para Maria Madalena. E no mesmo dia ele vai aparecer para os discípulos e vai dar uma missão aos discípulos. Veja aí versículo 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Observe aí então o seguinte: no mesmo dia, a aparição a Maria foi de manhã. Depois, quando chegou a tarde daquele dia, ele aparece para os discípulos. Os discípulos estavam onde? Estavam num determinado recinto com as portas trancadas. E aí o Senhor entra lá de uma maneira sobrenatural e fala para eles: paz seja convosco. E é claro que o ponto alto deste momento da chegada de Jesus não é como ele entra, mas o ponto alto é o que ele fala. Para discípulos que estavam trancados com medo, o mais importante não foi como Jesus entrou, mas o que ele disse. Ele disse: paz seja convosco. Corações amedrontados não precisam ser necessariamente impressionados, mas precisam ser acalmados. E o que acalma o coração é a paz do Senhor que acalma o coração. Então, o mais importante não é como Jesus entrou, mas o que ele disse: paz seja convosco. E mais do que isso, ele mostra para os seus discípulos, ele mostra as mãos, onde havia o ferimento. E quando a gente diz que ele mostra as mãos, na verdade, a ferida, né, o machucado não estava necessariamente aqui na mão, mas aqui no pulso. Tá? Então, o furo dos pregos atingiram os pulsos. Ele mostra ao lado porque foi onde ele foi ferido, né, com aquela lança. Ele mostra para os seus discípulos: olha, tudo aquilo que vocês viram, então, aquele que vocês viram crucificado lá na sexta-feira e viram morrendo, é o mesmo que está aqui agora com vocês. Olha, está aqui as marcas, vocês podem ver. E observe que aqueles discípulos que estavam trancados e com medo dos judeus, agora no versículo 2, se alegraram ao verem o Senhor. E é legal porque eles não se alegraram por verem as marcas, né? Mas eles se alegraram por ver o Senhor. É lógico que as marcas estão aí envolvidas, mas a alegria deles foi por terem visto o Senhor. Gente, isso aqui é muito legal, porque às vezes nos nossos dias nós temos buscado coisas impressionantes para tentar às vezes acalmar o nosso coração, quando na verdade o que a gente precisa é a paz do Senhor, que emana das suas escrituras, que falam conosco, que acalmam o nosso coração. É por isso que a gente tem tido o hábito, às vezes até aparentemente simplista, de dizer: leia a Bíblia.
Reserve tempo de qualidade, leia o máximo que você puder. Ore antes de ler para que o Senhor te dê entendimento. Enquanto está lendo, esteja em espírito de oração. Após ler, ressalte algumas coisas, copie algum desses versículos, tente memorizá-lo para ficar meditando nesses versículos o dia todo. Parece simples, mas o que nós precisamos não é necessariamente de um show pirotécnico espiritual. O que nós precisamos é da paz do Senhor. E essa paz emana da sua palavra, que quando eu leio, mesmo trancafiado em mim mesmo, cheio de medo, mas quando eu encontro o Senhor, a paz vem para o meu coração e a alegria inunda o meu ser. Mas o Senhor continua conversando com eles, verso 21, e de novo fala: a paz seja convosco. E aí então é quando ele comissiona, quando ele dá a missão aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Para cumprir a missão, eles precisam de paz. Então eles começam, o chamamento deles começa exatamente com esta informação: paz seja convosco. E o texto continua dizendo que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo, e para cumprir a missão do Senhor é necessária a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre atuou na vida dos filhos, dos servos de Deus, seja de maneira permanente, habitando nos filhos de Deus, como é hoje, após a morte e ressurreição de Cristo, ele vai e envia, ele é levado ao céu e ele envia o Consolador. Atos capítulo 2 vai falar da descida do Espírito Santo. E hoje todo servo salvo, ele tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Ou seja como era antes, em que o Espírito Santo vinha e para aquele momento específico e agia na vida do servo de Deus, impulsionando-o a cumprir a missão do Senhor. João 14, Jesus conversando lá com os seus discípulos, é quando ele fala que ele iria preparar lugar, mas depois ele voltaria. E aí então ele já fala ali para os discípulos a respeito da presença do Espírito Santo agindo na vida deles. Então o que o Senhor está dizendo aqui tem a ver com aquilo que já acontecia de maneira não permanente, mas também indicava o futuro em que o Espírito Santo habitaria permanentemente neles, para que eles cumprissem a ordem, a missão que eles receberam do Senhor. E o último versículo: se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados; se retiverdes esses pecados, serão retidos. O que o Senhor Jesus está dizendo seria mais ou menos o seguinte: olha, se vocês pregarem o evangelho do perdão, as pessoas vão ouvir, vão crer e serão perdoadas. Se vocês não pregarem o evangelho do perdão, as pessoas não serão perdoadas. É basicamente isso. Olha aí em Lucas capítulo 24 de novo. Volta lá em Lucas capítulo 24, versos 46 até o 48. Basicamente 46 e o 47. E disse-lhes, Jesus falando para os seus discípulos, Lucas 24, 46. Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. É isso que João está dizendo aqui em João 20. Lucas confirma o que João está falando. Não é que os discípulos em si tinham poder para perdoar pecado. Na verdade, quem perdoa pecado, a gente sabe isso pelas Escrituras, é Deus. Só Deus perdoa pecado. Discípulo, e nem ninguém no mundo inteiro é capaz de perdoar pecado. Mas os servos de Deus, os discípulos do Senhor, são aqueles chamados para pregar o evangelho do perdão, pregar o arrependimento, para que aqueles que se arrependem possam então receber o perdão. Se a gente não prega, as pessoas não vão ter os seus pecados perdoados por falta, digamos assim, de conhecimento. E aí você de repente pensa, mas graças a Deus hoje só não ouve quem não quer. Na verdade, meus irmãos, em parte isso pode ser verdade, porque a gente tem hoje uma facilidade de comunicação muito grande. No nosso país,
Se você for pensar em tribos indígenas, há mais de 250 tribos indígenas. E talvez em torno aí de 130, 140, talvez tenha aumentado um pouquinho esse número, tem trabalho aonde missionários vão levar o evangelho. Então, de 130 para 250, tem um bom número ainda que estão isolados, que não tem internet, não tem energia elétrica, não tem rádio, não tem absolutamente nada, e nem um missionário lá presente. Se você pensar em populações ribeirinhas, você também tem um bom grupo de pessoas que não têm acesso ao evangelho do Senhor Jesus, porque ninguém chegou até lá ainda. Mas vamos pensar no restante da população que tem acesso e conseguem ouvir um monte de programas. Será que esses programas estão realmente apresentando o evangelho do arrependimento? Ou estão apresentando uma série de coisas miraculosas, tipo Jesus atravessou a parede, mas não fala realmente do arrependimento, da entrega ao Senhor Jesus, da obra que Jesus fez na cruz? Então, de fato, a gente precisa continuar, mesmo com toda esta aparente facilidade para todos ouvirem, há muitos que ainda não ouviram e precisam ouvir o evangelho genuíno da palavra de Deus, o evangelho genuíno, as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Tanto que o Senhor, a palavra do Senhor permanece até hoje, para que nós continuemos a pregar o evangelho. Nesta parte que o Senhor comissiona os seus discípulos, o resumo é: o Senhor ressurreto, ele aparece e logo após a sua ressurreição, digamos que o assunto dele é: vocês precisam ir e pregar. Isso já aconteceu lá em Mateus 28, de 18 a 20, que vai aparecer a mesma coisa, se você quiser olhar lá, Mateus 28, que é também o momento após a ressurreição, que é a mesma história que nós estamos lendo aqui. E veja que todos eles contam de forma diferente, mas em todos os momentos, os discípulos são comissionados a ir e pregar o evangelho. Olha aí Mateus 28, a partir do 18. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Olha Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, que é a mesma história de João 20. E disse-lhes, Jesus falando aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E olha de novo lá em Lucas, que a gente já acabou de ler, Lucas 24, do 46 ao 48. Lucas 24, do 46 ao 48. Vamos ler só o 47. E que em seu nome pregasse o arrependimento para o quê? Para perdão dos pecados. Aonde? A todas as nações. Começando por onde? Por Jerusalém. E Lucas esse Lucas aqui é o mesmo que escreve Atos. Está bem parecido, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, começando por Jerusalém. Ele diz aqui em Lucas. O Senhor então aparece após a sua ressurreição, primeiro para Maria, tudo começa com o túmulo vazio, a aparição a Maria, e agora a aparição aos discípulos, e a aparição aos discípulos, o foco é: vão e preguem o evangelho. Bom, a nossa Páscoa, talvez você vai almoçar com seus parentes. Quem sabe dentre eles tem pessoas que não conhecem a Cristo. Olha, você pode encostar pertinho dele ali durante a refeição, durante aquele momento de bate-papo, de risadas, de lembranças familiares, e dizer: olha, hoje eu aprendi algo tão importante sobre a ressurreição de Jesus, e que ele está vivo, e que ele deseja salvar todo aquele que crê. E ele é o único que pode dar paz, a verdadeira paz, aos nossos corações. E olha, eu queria compartilhar isso com você para que você também pudesse acreditar, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Já falou, já apresentou o evangelho, e a partir daí pode surgir outras oportunidades que você poderá compartilhar de Jesus. Você pode compartilhar esse link, você pode compartilhar outros links de pessoas que estão apresentando o evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas também creiam. A missão dada aos discípulos é uma missão dada a nós. E eles tiveram a missão e eles cumpriram essa missão. E é legal a gente continuar lá em João capítulo 20, porque o final do capítulo vai contar para nós o momento que Tomé, que não estava junto nesse primeiro encontro,
ouve a respeito do que aconteceu no primeiro encontro. E aí então, no decorrer de toda a história, no finalzinho, a gente vê a confissão de Tomé. E a gente chega na última parte desse capítulo de João. Tomé, chamado Dídimo, versículo 24. Algumas versões atrás, Tomé, chamado Gêmeo ou o Gêmeo. Um dos 12 não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Observe que o texto começa dizendo que Tomé não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu no domingo da ressurreição. Mas os discípulos estavam tão alegres e tendo ouvido: olha, vocês precisam ir contar para os outros que eu ressuscitei, assim como eu fui enviado pelo Pai, vocês também são, eu envio vocês. E parece que o primeiro alvo deles foi Tomé. E eles saem correndo e vão contar para Tomé: Tomé, a gente viu o Senhor. E é claro que quando eles dizem vimos o Senhor, imaginamos que eles contaram em detalhes tudo o que aconteceu. Contaram que Jesus chegou no meio deles e disse: paz seja convosco. Contaram que Jesus mostrou para todos eles as mãos e o lado. Contaram que Jesus falou com eles. Enfim, eles estavam tão animados que eles correram e falaram para Tomé. É por isso que Tomé fica o quê? Curioso. E aí ele diz: olha, eu vou acreditar no que vocês estão falando. Por quê? Ou vou acreditar quando eu colocar a minha mão no lado e ver as mãos dele. Percebe que o que Tomé fala que ele deseja ver é exatamente aquilo que os discípulos viram. Tomé não falou assim: eu quero ver a mão, o lado, a cabeça e os pés. Não, ele fala a mão e o lado, porque foi o que Jesus mostrou para os discípulos. A gente acaba vendo a atitude de Tomé como uma atitude negativa. Porém, a maneira como o Senhor o trata não é da forma como nós vemos. Porque, veja, o texto vai dizer que 8 dias depois. Quando eu vi aqui 8 dias depois, eu fiquei imaginando como deve ter sido a semana de Tomé. Para alguém que naturalmente busca explicações, vamos chamar assim de explicações lógicas, procura entender as coisas, né? Não é do tipo que vai aceitando: tá bom. E na verdade todos os demais também só aceitaram depois de ver as evidências. As mulheres falaram para Pedro e João: o túmulo está vazio. Eles foram ver o túmulo. A mulher diz: olha, Jesus apareceu para mim. Ela avisou os demais discípulos. Mesmo assim, eles ficaram trancados em casa, morrendo de medo. O Senhor apareceu e mostrou, quer dizer, deu as evidências, o túmulo vazio, e agora mostra as marcas. Eles também se alegraram e a partir de então creram. Tomé não é diferente de ninguém. Talvez o que é diferente em Tomé é que ele expressa, enquanto a maioria de nós pensa, mas não fala. Tomé, então, simplesmente ele tem talvez uma semana em que ele fica aí questionando as evidências que disseram que viram, mas ele ainda não viu. Então ele fica ali, mas 8 dias depois, o cenário é o mesmo. Os discípulos estão ali de novo reunidos. Tomé é a única diferença, está lá com eles, mas eles estão trancados mais uma vez. E Jesus faz o quê? Se coloca no meio deles e de novo fala: paz seja convosco. E aí depois o Senhor se volta para Tomé e de uma maneira muito tranquila chama Tomé: olha, vem cá, coloca aí o seu dedo e vê minhas marcas, estende a tua mão e coloca-o no meu lado.
não sejas incrédulo, agora você está vendo as evidências, mas creia. E aí então Tomé faz a sua confissão. E a confissão dele está no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. A evidência para Tomé era muito importante, mas o Senhor deixa aí um recadinho que talvez não é nem tanto para Tomé, é mais para nós. Bem-aventurado os que não viram e creram. Lógico que digamos que o ideal de Deus para Tomé, e não só para Tomé, mas para todos, seria mesmo que não visse, crer. Mas, já que ele estava ali, não foi problema nenhum ele se mostrar a Tomé, e Tomé, ao ver, ao confirmar, ao ter toda a informação, ele então faz a sua confissão. E o que a gente pode falar a respeito dos cristãos ali do primeiro século, principalmente os discípulos, eles creram na ressurreição de Jesus Cristo, não pelo fato de não terem encontrado o corpo morto de Jesus, mas pelo fato de terem se encontrado com o Cristo vivo. E esse Cristo vivo está vivo até hoje. Bem-aventurados são aqueles que, mesmo não tendo visto com os olhos humanos, mas creem nele pelos olhos e pela fé, pelos olhos da fé e com a fé. É isso que cada um de nós, ao lermos isso aqui, também somos chamados a crer. Esse é o domingo de Páscoa. Como já falamos no começo, é um domingo que não comemoramos como os judeus comemoram a saída do Egito, mas comemoramos a ressurreição de Cristo. E ao comemorarmos a ressurreição de Cristo, observamos que neste processo, primeiro, tem a comissão dos discípulos, que é para eles irem e pregar o Evangelho, e tem a confissão de Tomé. Isso é muito interessante porque, primeiro, a gente tem um recado para todos aqueles que já são cristãos. A nossa missão é pregar o Evangelho a toda criatura em todas as nações. E demos aí um rápido panorama da situação do nosso país. Várias tribos indígenas sem o alcance do Evangelho, sem receber ainda o Evangelho, povos ribeirinhos e outros grupos também, e muitos tendo acesso a uma série de informações, digamos, sobre Deus, mas não sobre o Evangelho Salvador de Jesus. E nós temos a missão, então, de cumprir isto. E a segunda parte, ou a última parte, a penúltima, falando aos salvos, e a penúltima, falando a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você precisa das informações, eis a Bíblia, leia a Bíblia. Se você quer saber detalhes, eis a Bíblia, é a palavra de Deus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que nós temos, então leia a Bíblia para que você entenda sobre Deus, sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, sobre o ser humano pecador separado de Deus e a maneira como ele pode ser ligado novamente ao Senhor. Bíblia, você pode fazer isso, você pode e deve crer como Tomé creu. E aí João vai terminar este capítulo, depois de falar da ressurreição, da aparição, da missão, e falar também da confissão de Tomé, ele termina o capítulo deixando o seguinte recado: Jesus, na verdade, versículo 30, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Aí vem, estes, porém, foram registrados para que possais, vocês, nós, os leitores atuais e de todas as eras, para que possais crer que Jesus é o Cristo, que realmente Ele é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus fez muitas coisas que a gente não sabe, que não ficaram registradas, mas estas que ficaram registradas são o suficiente para que a gente creia que Jesus, Ele é o Messias que havia de vir, para que a gente creia que Ele é o Filho de Deus, para que, fazendo isso, a gente tenha vida eterna, que nada mais é do que uma vida com Jesus aqui e agora neste mundo, e uma vida com Jesus eternamente lá no céu. Quando a gente comemora a Páscoa, então, meus irmãos, é importante que nós tenhamos estas verdades na nossa mente, e elas são riquíssimas. Para nós que já temos a Jesus, vamos pregar o Evangelho. Para você que ainda não tem, tudo que está aqui foi escrito
para que você creia que Jesus é o Messias, para que você creia que Ele é o Filho de Deus e para que nele você tenha a vida eterna. Esta é a nossa oração, para que neste domingo e a partir deste domingo de Páscoa, você, como cristão, tome o seu posicionamento no cumprimento da missão que recebeu. Para que você, a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, possa crer em Jesus e assim ter vida nele. Nós oramos para que as decisões sejam tomadas, para que o nome de Jesus seja glorificado por meio da tua vida e na tua vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo que Ele nos concedeu. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, pelas lições aprendidas, e que nesta Páscoa todos nós possamos comemorá-la da forma correta, reconhecendo a Jesus como o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, para que então tenhamos vida em seu nome e para que então cumpramos a missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa missão é tão importante que a primeira coisa que o Senhor fez ao ser ressuscitado foi falar com seus discípulos sobre ela. E hoje nós temos o mesmo desafio. Temos o desafio de pregar o Evangelho, temos os desafios, aqueles que ainda não creram, de crer. Oramos para que isso possa acontecer nas nossas vidas, para a glória do teu nome. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um abençoado domingo de Páscoa, e fiquem todos na paz do Senhor, e até a nossa próxima transmissão. Que Deus os abençoe.